Mark Firley, o dono de uma das maiores vozes da nossa geração, está de repouso, cuidando da própria saúde. Já foi confirmado que, apesar de ter participado das 4 músicas inéditas da banda na coletânea a ser lançada em maio de 2026, Mark não estará na próxima turnê. Mas a sua aparição em 3 especiais apresentados por ele na RTE Radio deu a nós, fãs, uma pontada de esperança que algo possa mudar. Então, por que ele apareceu no rádio e não voltou para a banda? O que é que está acontecendo? O que estão escondendo da gente? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação do nosso eterno menino. Roda a vinheta. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Costa e essa é o Westlife Time Machine, o canal que faz uma viagem no tempo para a gente falar de Westlife. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo logo agora no começo, compartilhar com seus amigos, sigam também nosso Instagram, nosso TikTok, os links estão na descrição do vídeo e toda terça-feira vai ter um vídeo novo para você aqui sobre o universo dessa boyband irlandesa que a gente tanto ama. E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal apresentado por mim. Eu já expliquei a situação do Mark num vídeo no Instagram, que foi uma colaboração de 3 páginas e alcançou mais de 7.000 visualizações. Para uma página que está começando, é bastante. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês conferirem aqui, mas eu vou agora aqui durante o vídeo, vou contextualizar, vou recapitular bem brevemente o que foi que aconteceu com ele. Então vamos embora pro vídeo. O que aconteceu com o Mark? Em 2020, o Mark precisou passar por um procedimento cirúrgico e foi um procedimento emergencial e no pós-operatório algo deu muito errado. Ele apresentou uma sepse, que resumidamente é uma infecção generalizada que inclusive pode levar o paciente a óbito. E a causa dessa sepse não foi revelada, mas pode ter sido tanto uma infecção hospitalar, um foco infeccioso mal removido ou removido não completamente, algo que deu errado na cirurgia, uma contaminação do loco cirúrgico, uma queda muito grande da imunidade dele, 2, 3 itens todos em conjunto. A verdade é que ele precisou ser operado novamente e precisou depois passar por mais uma cirurgia. Tentou voltar a excursionar, foi acometido por uma pneumonia, precisou se afastar novamente para parar essa maratona de shows, ficou em repouso. E quando ele se recuperou, voltou novamente aos palcos. Só que no começo de 2024, ele anunciou no seu Instagram que ele iria se afastar mais uma vez para passar por uma terceira cirurgia, que seria uma correção de uma hérnia incisional. Tanto é que ele não veio para o Brasil em 2024 e desde então o Westlife só tem se apresentado como um trio com Kian, Nick e Shane, com eles dividindo os vocais no Mark, o que, embora seja extremamente digno, ao mesmo tempo é um grande vazio. O silêncio. Desde que o Mark anunciou o afastamento em 2024, o que nós tínhamos era um grande e ensurdecedor silêncio que chegava até mesmo a doer. Ele não postava nada no Instagram, acho que foram 2 ou 3 posts até o fim de dezembro de 2025, no máximo que ele postou, nada no X, nada, nenhuma rede social. E isso levantou uma série de questões e teorias da conspiração. Será que ele saiu da banda? Tá tão mal de saúde assim que não tem força sequer para postar ou para aparecer na internet? Estaria se preservando? Não vai mais voltar pro Westlife? A verdade é que as coisas foram acontecendo em 2024, 2025, inclusive com a final da The Hits Tour, os avisos dos shows no Royal Albert Hall com a Orquestra Filarmônica Real e novas músicas, um novo álbum, que é uma coletânea de maiores sucessos, com 4 músicas inéditas, e a nova turnê, que vai começar agora, em setembro desse ano, em comemoração aos 25 anos da primeira turnê mundial da banda.
Só que nenhuma notícia do Mark. Ninguém falava nada sobre ele. E a gente ouvia mais os outros rapazes falando superficialmente dele do que o próprio Mark se comunicando com o público pelas redes sociais. Quando foi? No final de 2025, algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, rolou uma campanha para arrecadar fundos para Neurodiversity Ireland, em que foi leiloada uma apresentação do Mark em um casamento. Isso deixou os fãs esperançosos, né? E aparentemente ele está bem. Porém, será que ele saiu da banda? Mark finalmente quebra o silêncio. No início de dezembro de 2025, ele publicou junto com a RTE Radio 1 que ele iria apresentar um especial de Natal falando sobre ícones da música que foram inspiração para ele. Mas a gente não sabia até então muitos detalhes de como queria ser esse programa. E aí veio o dia 28 de dezembro de 2025, quando a Radio 1 publicou um vídeo no seu Instagram mostrando o Mark nas dependências da rádio. E ele próprio repostou. E foi aí que a bolha de fãs das boy bands desabou na internet. Então, no dia 30 de dezembro de 2025, finalmente o Mark quebrou o silêncio e se pronunciou a respeito do seu afastamento e sobre o seu momento de vida. No pronunciamento, ele disse: Ouça meus programas nessa quarta, quinta e sexta na RTE Rádio 1. Oi, uma pequena mensagem minha para você, direto do coração. Faz tanto tempo, desculpa por não ter postado, senti saudades. Tem sido bem difícil assistir ao lançamento da grande turnê mundial da minha banda, sabendo que não poderei estar lá com vocês para entrar na festa. Mas tem sido realmente incrível ver a nossa banda ainda voando tão alto e o apoio global incrível que ainda está lá por nós, o seu apoio. Esse mesmo apoio fenomenal que vocês nos deram desde os primeiros dias em Sligo, lá no fim dos anos 90, e conforme fomos pouco a pouco construindo o legado do Westlife, peça por peça, ao longo de 3 décadas, literalmente milhares de dias e noites juntos no palco, em estúdios, em trens, aviões e carros, é algo que ainda me deixa impressionado até hoje. Algo do qual tenho muito orgulho de fazer parte. A turnê de 25 anos vai ser uma celebração muito especial do que todos nós construímos e conquistamos juntos. Tudo isso reforça uma verdade honesta. Eu simplesmente não estou pronto para encarar uma turnê mundial massiva agora. Meu corpo e minha mente precisam de tempo. No entanto, felizmente, sentar numa cadeira para fazer um programa de rádio exige um esforço físico e mental completamente diferente de uma turnê mundial. E me sinto muito sortudo por poder fazer esse novo programa. Não é exatamente um show em estádio, mas é um enorme feito e conquista para mim. Nesse momento, ficar parado e não fazer absolutamente nada só pioraria as coisas para mim, tanto médica quanto emocionalmente. Então, lá vamos nós. Ou seja, as respostas que nós queríamos estavam ali. Ele precisa de tempo para se recuperar física e emocionalmente. A volta para o Westlife acontecerá? Não sei, eu gostaria muito de poder responder que sim, mas a verdade é que nós não sabemos. A forma como ele se pronunciou dá a entender que sim, mas tudo é possível. Hoje, o que nós temos de concreto é que esta próxima turnê, os shows, pelo menos os shows que já estão confirmados na Europa, já se sabe que ele não vai participar. Mas, de acordo com as postagens da banda, ele ainda é integrante do Westlife. Então, tem alguns exemplos aqui. A Unpost lançou selos comemorativos da banda e ele não foi excluído, ele tá lá.
O Nick mostrou o quadro referente ao selo dele, foram mostrados os 4 selos, né, dos 4 integrantes. Hello everybody, welcome to Nicky Byrne HQ. Now you may or may not know, but Westlife are celebrating 25 years, and Unpust have released a special collectible booklet of stamps. And who have we got? Yes, we have Mr. Marcus Patrick Feely. There is Mark, looking as handsome as ever. So yeah, they're 3 out of the 4. You know who's next, don't you? Yeah, let's put Marky there. Sorry lads, you're all in together. Outra coisa também que a gente observou, que no videoclipe de Chariot, que foi lançado, nós percebemos que há muitas imagens dele, coisa que não acontece, por exemplo, com o Brian. A mesma coisa, toda vez que a banda sobe um vídeo em HD aqui para essa plataforma HD ou 4K, tem a thumbnail, e várias delas a imagem é do Mark. Já do Brian, não tem nenhuma thumbnail, não teve selo, não teve destaque no vídeo de Chariot, o que prova que o Mark ainda é parte integrante da banda, diferentemente do Brian, que hoje tem a sua carreira solo com Keith Duff, que é ex-Boyzone, no projeto Boys Live. Shane, Kian e Nick fazem questão de todas as vezes que falam dele, não vem a hora do Mark estar de volta. Unfortunately, he's not with us tonight. But we love him, we miss him, and we cannot wait to have him back on this stage with us. E eles dividem as partes dos vocais no Mark entre si, porque alguém precisa cantar, mas isso não parece ser algo definitivo. No pronunciamento oficial da banda, quando eles anunciaram os shows com orquestra em Londres, foi de que o Mark não se juntaria para ir com eles naquele momento, mas que ele voltaria quando se sentisse pronto e forte. E eles repetiram esse pronunciamento quando anunciaram a turnê. E agora, no final de 2025, ele deixou bem claro que ele tá na banda. Quando ele diz, nossa banda voa alto, tem orgulho de fazer parte, ele está na banda. Uma outra coisa que a gente também não pode esquecer é o calendário, que tradicionalmente é lançado todos os anos, ele está no calendário também. Então, aparentemente, ele ainda está no Westlife e ele quer voltar aos palcos. Ele só precisa de um tempo. Portanto, a conclusão a qual nós chegamos é que parece ser algo temporário. Suposições. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, eu quero deixar bem claro que tudo que eu falar agora é por conta e risco meu. Não tem, assim, nenhuma informação está confirmada. Alguma base científica tem, porque eu sou profissional da saúde, não consigo me desvincular disso. E tem algum embasamento no que já foi dito a respeito, mas nada confirmado ainda, entendeu? As fontes são as vozes da minha cabeça. Os problemas de saúde pelos quais o Mark passou foram extremamente graves e hoje ele pode ainda estar precisando de tratamento. Por que eu pensei nisso? Pelas coisas que ele falou na legenda do seu post no final do ano passado. E, inclusive, mentalmente falando, o Mark, ele é jovem, ele tem a mesma idade que eu, inclusive, ele tem uma filha de 6 anos e ele passou vários dias na UTI durante a pandemia, em estado grave, e não sabia se ia conseguir voltar para casa. Isso acaba com o psicológico de qualquer pessoa, mesmo que ela seja extremamente mentalmente equilibrada. Afinal de contas, ele poderia ter partido. E ao tentar voltar rápido ao trabalho, ele pode ter tido uma piora. E aí eu quero falar especificamente da questão da hérnia incisional, porque ela pode ocorrer quando é feito um esforço abdominal ou a cirurgia não está bem cicatrizada, que pode ser por exercício, intercorrências, por exemplo, como uma infecção, às vezes um erro de técnica. Então, portanto, uma das minhas suposições é de que talvez as coreografias, esforço físico, viagem e tudo mais possa ter piorado o quadro de hérnia incisional ou causado o quadro de hérnia incisional. Viajar, fazer uma turnê, não é gravar um programa de rádio, exige muito esforço, e essa turnê que eles vão fazer agora vai ser um verdadeiro vendaval. Vai ter que lidar com horário de voo, trocar dia pela noite, ensaio, jet lag, alimentação que muitas vezes não é adequada, fãs histéricas berrando pra tudo quanto é lado, e mais um monte de coisa que eu nem sequer imagino, porque eu não faço esse tipo de trabalho. Tudo isso pode ter deixado ele com medo de se comprometer a estar nos shows. E o programa de rádio pode ter sido um primeiro teste, ele mesmo fala
isso, para ele ir retomando a sua rotina aos poucos, no tempo dele, de acordo com as possibilidades dele. A gente sabe que ele tá cantando novamente. Eu senti um pouco de diferença na voz dele em Chariot, mas isso não quer dizer muita coisa, porque pode ser o próprio envelhecimento da voz, mas também pode estar relacionado à saúde dele. Pessoas que trabalham com voz, quando passam por cirurgia e são intubadas, passam por uma intubação orotraqueal, precisam muitas vezes, por algumas lesões que acontecem na cartilagem da laringe, que também a gente conhece como cordas vocais, fazer fisioterapia vocal com um profissional de fonoaudiologia. Então o Mark pode ter tido algum prejuízo vocal, mas que aparentemente foi bem leve. Não dá para saber com música em estúdio, não dá para saber com ele falando no rádio, porque isso pode ter um emprego de alguma tecnologia. Ao vivo, a coisa é um pouquinho diferente. Vazaram algumas imagens no casamento no qual ele cantou e a voz dele parece estar ok, 100% boa. Mas talvez ele ainda não esteja satisfeito, às vezes é uma exigência dele, ele precisa de mais sessões de fonoaudiologia. Não sabemos. Então esse é o contexto que nós temos. A banda vai continuar por enquanto sem ele, porque não pode parar. Tem contrato com funcionário, com músico, figurinista, road, maquiador, relações públicas, sem contar que eles próprios pagam contas com esse dinheiro. Então, não tem muito como parar. E assim, eles não podiam perder esse hype dos 25 anos. E eles estão fazendo um excelente trabalho. É óbvio que a gente quer o Mark de volta, é óbvio que a gente quer ele ali no palco, mas a gente não pode exigir isso de uma pessoa que passou por tudo que ele passou. Temos que peitar, esperar o tempo dele e... enfim. Agora eu quero que você, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, né, sempre com muito respeito, com opinião sobre tudo isso. Também quero saber se vocês querem que eu grave um vídeo mais atualizado, falando desses problemas dele aqui pro YouTube, assim como eu fiz no Instagram. O vídeo termina aqui, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.